Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, a todo mundo que nos ouve neste momento. Essa primeira aula sobre o tabernáculo, uma aula onde vamos estudar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Esse trimestre nós estudaremos lições muito interessantes, tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Várias lições relacionadas ao tema, que eu tenho certeza que seremos edificados. Na lição de número 1, eu quero apresentar algumas coisas rapidamente para os irmãos, uma pré-aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Essa aula de número 1 que fala tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Aqui quem vos fala é o Fran Sérgio Alves, um dos professores da igreja que faço parte. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta o vídeo, comente o vídeo. Eu tenho certeza que você será abençoado através desta aula. O nosso textuário, você está vendo aí, diz assim, ó, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Então, qual que era o sentido do tabernáculo? Depois do povo da nação de Israel ter saído do Egito e ter entrado no deserto, Deus queria se relacionar com o povo, porque você sabe muito bem que aquele era um povo que ficou 430 anos preso no Egito, aprendendo a cultura do Egito, aprendendo sobre os deuses do Egito. Então foi um povo que ficou muito envolvido com a cultura do Egito. E Deus queria se relacionar com o povo. Deus queria se manifestar para aquele povo, para introduzir naquele povo a cultura do reino de Deus, os costumes do próprio Deus. Por isso que você pega o Êxodo, depois você pega principalmente o livro de Levítico, o livro das cerimônias, você vai ver Deus introduzindo no meio do povo tudo aquilo que ele queria para o povo. Todos os rituais, todas as questões sociais, todas as questões ritualísticas, toda a questão de alimentação, enfim, Deus introduz uma cultura no povo. E o povo não tinha cultura. Por quê? Todo mundo sabe que na época da seca, toda a família de Jacó foi pro Egito atrás de comida, onde José era o governador, e lá ficaram. A família dele ficou, foi crescendo. A Bíblia diz no Êxodo, capítulo 1, que levantou um faraó que não conhecia José. E o povo foi se multiplicando, cresceu, foi escravizado e não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou só tinham ouvido falar sobre esse Deus. Então Deus precisava introduzir a cultura dele no meio do povo. Tá? Então, para isso que Deus estabelece ou fala para Moisés fazer o tabernáculo. Esse tabernáculo que é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés. Tá? Por quê? Porque existem vários tabernáculos na Bíblia. Tá? O tabernáculo do Jardim do Éden. Existem as tendas que os patriarcas erguiam, que Deus falava com eles nas tendas. As tendas também eram um tabernáculo. Tá? Mas como Deus queria se manifestar de uma forma completa no meio do povo, Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo, conhecido como Tabernáculo de Moisés. Tá? Que era um tabernáculo móvel. Tá? O primeiro santuário móvel. A palavra tabernáculo simboliza isso, lugar escondido, recôndito, um lugar onde Deus se manifestaria, tá, a um representante do povo. É interessante que você analisando o livro do Êxodo, você vai ver que
A intenção de Deus era que todo o povo fosse rei e sacerdote. A intenção de Deus era falar com todo o povo. Quando Deus chama Moisés para o Sinai, para subir no Monte Sinai, a intenção de Deus era falar com todo o povo. Você vai ver isso nos textos bíblicos, tá? No capítulo 23, capítulo 24, enfim. Você vai ver Deus falando com Moisés que era para todo o povo subir. E o povo, porque o povo viu Deus se manifestando no Sinai, e o povo viu os relâmpagos, os raios, os trovões, o fogo, e o povo ficou com medo. E a Bíblia diz que o povo falou assim: fala tu conosco, Moisés, e não Deus, para que nós não morramos. Então o povo preferiu que Moisés fosse o representante deles. E eles não quiseram ser os seus próprios representantes, eles não quiseram subir para o monte, tá? Porque a intenção de Deus era que todo mundo subisse para o monte. Deus queria falar com todo mundo, mas eles não quiseram. Então Deus chama Deus chama Moisés para subir ao monte. É interessante que você vai ver que Moisés, ele sobe 3 vezes ao Monte Sinai, tá? Ele sobe nessa questão nesse ato, para fazer o tabernáculo, ele sobe 3 vezes ao Monte Sinai. Você vai ver as 3 vezes no capítulo 24 do Êxodo, tá? A primeira no capítulo 24, no verso 1, vai dizer assim, ó, Êxodo 24, 1, diz assim, ó: Depois disse a Moisés: sobe o monte tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem ao povo suba com ele. Aí vem continuando o texto, vem falando as questões. Mas o interessante é que a primeira vez que ele vem subindo, Deus divide o monte. Por quê? O povo saiu do Egito e foi para o Monte Sinai, tá? Todo o povo, toda a nação ficou ao pé do monte, tá? E o monte foi dividido em 3 partes. O monte foi dividido em 3 partes, tá? O Monte Sinai foi dividido em 3 partes. Ele foi dividido na primeira parte, que é essa parte que subiu, que ficou todo mundo lá embaixo, tá? A segunda parte no 24, no 9, ó: E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram a Deus, ó. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então Deus fala para ele subir. O povo ficou embaixo, na primeira parte. Moisés, Nadab, Abiú e os 70 anciões subiram e ficaram no segundo compartimento, tá? Então 3 compartimentos. Ó, o povo fica no primeiro compartimento, tá? Moisés, os 70, Nadab e Abiú, fica no segundo compartimento, tá? E quando eles estão no segundo compartimento, Êxodo 24, verso 9, o primeiro compartimento, Êxodo 24, verso 1. Segundo compartimento, Êxodo 24, verso 9, tá? Aí o texto, o versículo de número 10 diz, ó: E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então, no segundo compartimento, eles já viram embaixo dos pés do Senhor, embaixo dos pés de Deus. Eles viram como pedra de safira, debaixo dos pés de Deus. Então, quando eles estavam no segundo compartimento, por quê? Porque o Monte Sinai também foi apresentado como um tabernáculo. Isso mesmo. O próprio Monte Sinai também foi dividido como um tabernáculo. Tá? Olha que interessante. Um tabernáculo natural. Note que eu falei que tem vários tipos de tabernáculos na Bíblia. Várias tipologias de tabernáculo. Existem até alguns tabernáculos verdadeiros
e algumas tipologias de tabernáculos. O Monte Sinai era um tabernáculo natural. Por quê? Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Êxodo, o capítulo 25 de Êxodo, verso de número 9, vamos ler? Ó, Êxodo 25, verso de número 9, diz assim, ó. Vamos ler o 8 e o 9. O 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Então, quando Moisés ele sobe, Deus mostra um modelo. Tá? Deus mostra um modelo para Moisés. Então, o tabernáculo de Moisés ele foi feito a partir de um modelo. Tá? Deus mostra o modelo para ele. O Novo Testamento fala disso? Fala. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Versículo de número 5. Hebreus 8 e 5. Diz assim, ó. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, Êxodo 25, 9 e Hebreus 8 e 5 são o mesmo texto, tá? É o mesmo texto. É uma conexão teológica, uma conexão bíblica, é o mesmo texto. Então, quando Moisés ele sobe no monte, Deus mostra um modelo para ele. Deus mostra um modelo para Moisés. Porque o próprio Deus estava lá. Quando eles estavam no segundo compartimento, eles já viram Deus. Tá? E depois só Moisés sobe para o terceiro compartimento. Êxodo 24, no versículo de número 12. Êxodo 24, 12 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse os anciãos, esperai-nos aqui, até que tornamos a vós, e eis que Arão, Ur ficam convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor. Olha que tremendo. No cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. E depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então o monte Sinai, ele foi dividido em 3 partes. Ó, e é a mesma coisa que o tabernáculo, porque o monte Sinai é um tabernáculo natural. Então estamos vendo 3 tabernáculos aqui, ó. Só aqui tem 3 tabernáculos. Ó, tem um tabernáculo natural, tabernáculo natural, qual que é o tabernáculo natural? Tabernáculo do Sinai. 2, tabernáculo original. 2, tabernáculo original. Por que tabernáculo original? Porque o próprio Deus falou que era para Moisés fazer o tabernáculo conforme o modelo que ele mostrou para ele. Então Deus mostra um modelo para Moisés, um modelo original, tá? Deus mostra um modelo original e Moisés faz uma cópia. Qual que é o original? O original é o que está no céu. O modelo original é o que está na santa cidade, a Nova Jerusalém. Lá no Apocalipse nos diz assim que nós habitaremos com Deus no tabernáculo. Olha que interessante.
tabernáculo de Deus. Lá não diz assim que abriu os céus e foi vista a arca. Que arca? A que estava aqui na terra? Claro que não, lógico que não. As pessoas sempre dizem assim, cadê a arca da aliança? Será que ela está enterrada embaixo da mesquita de Omar? Será que ela foi destruída quando eles invadiram a nação de Israel e o povo foi cativo? Cadê a arca? Eles ficam procurando a arca. Sendo que a arca que tinha aqui era apenas uma cópia da arca original que existe no céu, que é uma realidade, que é a verdadeira, tá? E a arca nem podia estar aqui não, porque a verdadeira arca é Cristo, a verdadeira arca é Jesus, tá? Jesus é a verdadeira arca que saiu do Santo dos Santos e veio habitar no nosso meio. O tabernáculo de Moisés, tá? Agora mesmo nós já vamos entrar propriamente um pouco da aula aqui, mas estou falando uma visão geral da aula. Aqui tem uma foto do tabernáculo, ó, você vai ver, ó, que o tabernáculo de Moisés era praticamente dividido em 3 partes, tá? Ele era dividido em 3 partes. Como? Essa primeira parte aqui era conhecido como átrio, tá? Aqui tinha uma porta. Átrio, isso aqui tudo é átrio ou pátio, tá? Átrio ou pátio. Aqui dentro, esse compartimento aqui, essa tenda aqui, ela é dividida, tá? Ela é dividida em 2 partes. Ela é dividida. Então, aqui primeiro, o átrio, que é todo esse lugar aqui, é o pátio. Aqui, ó, o 2. A primeira divisão aqui, tá? É o lugar santo. E aqui o 3 é o santo dos santos. Ou em algumas traduções diz o oráculo. O lugar onde a arca ficava, tá? Então aqui no meio tinha uma cortina, um véu, tá? No meio da tenda tinha um véu. Então o pátio, 1. Lugar santo, 2. E santo dos santos, 3. Tá? As 3 divisões do tabernáculo. Então quando Moisés ele sobe no Monte Sinai, o Monte Sinai é dividido em 3 partes. Primeira parte, Êxodo 24, 1. O povo fica lá embaixo. Segunda parte, Êxodo 24, 9. Moisés, os 70 anciãos, Arão, Nadab e Abiú e Josué. Segunda parte, não quer dizer o quê? No lugar santo. Agora, no Santo dos Santos, quem vai é só Moisés. Tá? No Santo dos Santos, quem vai lá é só Moisés. Então Deus chama Moisés para o Santo dos Santos. E quando Deus chama, nós lemos aqui no texto, capítulo 24, Moisés ele chega para o cume do monte, ó, tá aqui o monte. Desculpa o desenho, tá um pouco feio, tá? Ó, aqui no pé do monte está todo o povo. Essa parte aqui tá os 70, com Moisés, Abiú, Nadab, Josué. E aqui no cume só sobe Moisés. Só Moisés vem aqui para cima, tá? Então, ó, lugar pátio, lugar santo e santo dos santos. Então, é interessante que o próprio Deus, ele faz um tabernáculo natural, tá? Um tabernáculo natural no Monte Sinai, tá? Então, primeiro, temos o tabernáculo natural no Monte Sinai. Quando Moisés ele sobe em cima do monte, Deus mostra o verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo que existe no céu, tá? Deus mostra o verdadeiro. Então Moisés ele vê o verdadeiro, ele vê a arca verdadeira, ele vê o castiçal verdadeiro, ele vê a tenda verdadeira, ele vê o altar de holocausto verdadeiro, ou melhor dizendo, o altar de sacrifício verdadeiro. Então ele vê o verdadeiro, Deus mostra o verdadeiro para ele, tá? E por último, por terceiro, a cópia, né? Ou a figura, que é o quê? Que é esse tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés, que é a figura. Tabernáculo de Moisés, que é a figura do tabernáculo verdadeiro, tá? Então, quando Moisés ele sobe lá para o monte, ele tem essa visão desses 3 tipos de tabernáculo, ok? Vamos voltar aqui então um pouquinho para essa introdução, tá? Aí a nossa leitura bíblica em classe, ela começa falando a respeito do texto
do capítulo 25, que quando Moisés sobe, o que Deus fala para ele? Ó, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele, ouro, prata, e ele vem falando aqui tudo que ele vai querer, não só ouro, prata, mas tudo que ele vai querer, as peles, enfim, tudo que ele vai querer. Então, já entrando aqui no primeiro tópico, tá? Entrando aqui no primeiro tópico, que fala, ó, por que construir um tabernáculo? E aqui fala também, ó, materialização da obra de Deus e 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Então, por que construir um tabernáculo? Porque o próprio Deus queria habitar no meio do povo. Como eu disse aqui, ó, existia um tabernáculo celestial, ou melhor dizendo, existe um tabernáculo celestial, que é o tabernáculo verdadeiro, tá? Que o que existe hoje é uma cópia. Ou, perdão, o que existia na época de Moisés era uma cópia, tá? Do verdadeiro. Então, existe um verdadeiro no céu. Então, Deus queria que fizesse algo na terra, para que ele fosse o Deus dos céus e o Deus da terra. O Deus da terra e o Deus dos céus, tá? Para ele se manifestar no meio do seu povo. E é interessante, algo que é interessante a gente relatar aqui, tá? Ó, que o próprio texto diz, ó, Êxodo 25:8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, tá? Mas só que Atos, vamos ler o texto de Atos. Atos 17, você vai ver depois na sua casa. Atos 17, o apóstolo Paulo vem falando que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, tá? Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Mas qual que é, então, qual que é a controvérsia, então, nesse assunto? Atos 17, 24 diz assim, ó. Vou localizar o texto aqui, Atos 17, 24, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o próprio Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Como, então, que ele diz no texto que ele vai habitar no meio do povo? Como que ele diz que ele vai habitar no meio do povo? Como que ele habitava no meio do povo? Ele habitava pelas tipologias do tabernáculo. Assim que ele habitava no meio do povo. Não é que ele morava, a palavra habitar é morar. Deus não mora em templo feito por mãos de homens, segundo o texto que o apóstolo Paulo citou aqui em Atos 17, 24. Se Deus não mora, então quer dizer que ele habitava pelos tipos, tá? Ele habitava pelos sacrifícios, ele habitava pelas tipologias, pelos símbolos, tá? Assim que ele habitava no meio do povo, tá? E o tabernáculo é recheado de símbolos, nós vamos ver alguns rapidamente aqui agora mesmo, tá? Então Deus começa falando para Moisés o quê? Moisés, traga uma oferta, peça uma oferta ao povo, a leitura bíblica em classe, ó. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se move voluntariamente, e dele tornareis a minha oferta alçada. Então, Deus, ele pede uma oferta, tá? Deus, ele pede uma oferta. Sempre quando ele quer materializar o seu projeto, ele nos pede uma oferta. Vou repetir, talvez você que está me ouvindo foi impactado por essa palavra. Mas sempre que Deus quer materializar um dos seus projetos, ele pede uma oferta. Lembra lá no capítulo 15 de Gênesis? Deus falou para Abraão que ia dar para ele, que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E o texto diz que creu ele no Senhor. Abraão creu.
Mas ele pergunta para Deus assim: Senhor, como eu saberei que eu hei de herdá-la? Ele está falando: como que eu vou saber que eu vou herdar a promessa? Aí Deus fala assim para ele: Abraão, traga-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos. Ele vem falando uma sequência: uma pombinha, uma rolinha. E oferece a mim em sacrifício. Então, como que eu sei que eu vou herdar a promessa? Como que eu vou materializar a promessa de Deus? Trazendo uma oferta. Tá? Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos pede uma oferta. Para que nós venhamos mostrar que nós confiamos nele. Então, quando Deus quer materializar algo, Ele pede uma oferta. Você está disposto a oferecer alguma coisa para Deus? Você está disposto? Amém? Então Deus começa pedindo uma oferta. É interessante que essa oferta é voluntária. Ó, eu vou voltar no texto depois. Ou melhor dizendo, vou voltar no texto agora. Ó. Oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Ó, e essa oferta alçada que tomareis deles ouro, prata e cobre. E dando a sequência. Então, é uma oferta voluntária. Tá? Voluntária. Deus quer materializar a presença dele na sua vida, no seu meio, no meio da sua casa, tá? Deus quer materializar a presença dele no meio da sua casa. Mas ele quer que você tenha voluntariedade de ofertar alguma coisa para ele. Interessante que o próprio Deus, ele podia fazer o seguinte, ó. Ele podia criar o tabernáculo. Ele podia estipular o tabernáculo, ele podia pegar o tabernáculo e fazer o tabernáculo, e criar o tabernáculo no meio do povo. Ele não fez sair água da rocha, ele não mandou as codornizes, ele não mandou o maná, sem o povo fazer nada, mas o tabernáculo não, ele pede para o povo, tá? Ele pede para o povo. Por quê? Ele queria materializar algo que estava nas regiões celestiais, tá? Algo que era celestial ele queria materializar, então ele precisava da oferta do povo. Entendeu? Se você ainda não sabe, não entende o que eu estou falando, eu gravei um vídeo atrás e procura aí um vídeo falando sobre o tabernáculo original, que eu explico isso, que as coisas celestiais são verdadeiras e as físicas são simplesmente uma cópia das verdadeiras, tá? Então Deus queria a materialização da obra de Deus através de uma oferta, tá? E é assim que acontece na igreja também hoje. A igreja ela sobrevive, tá? Através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, tá? Que nós não fazemos, aqui é o segredo, nós não fazemos por necessidade, o apóstolo Paulo não diz? Ó, vamos ler o texto lá. Já que estamos ensinando, é uma pré-aula, é interessante você falar isso na sua escola bíblica dominical. Tá? 2 Coríntios, capítulo 9. 9:7, capítulo 9, versículo 7, 2 Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quer dizer o quê? Voluntariamente, da mesma maneira que o povo contribuiu para o tabernáculo. Não com tristeza. Quer dizer o quê? Eu não posso ter um dinheiro na minha carteira e contribuir e falar, nossa, eu vou dar aqui, mas ó, eu tinha que pagar isso, pagar aquilo, eu tinha que pagar a conta amanhã, eu vou dar, mas com o coração triste. Não com tristeza. Eu não posso fazer isso com tristeza. Mesmo que eu estou tirando o meu dinheiro que eu vou fazer, que eu precisar fazer alguma outra coisa, isso é questão de fé individual de cada pessoa, tá? Mesmo que eu tire o dinheiro que eu ia precisar para mim fazer outra coisa, mas eu tenho que fazer isso com alegria, ó, não com tristeza ou por necessidade. Quer dizer o seguinte: eu vou ofertar porque a igreja tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Eu vou ofertar porque precisa trocar o som da igreja. Eu vou ofertar por causa que o irmão está precisando, que vai comprar cesta básica. Não é por necessidade. A gente não oferta porque precisa pagar as coisas da igreja, não é por necessidade. Entendeu? Aqui está um dos grandes segredos. Não por necessidade, não é por necessidade. Tá? Não funciona assim. A obra não funciona assim, não funciona por necessidade. Tá? Porque Deus ama ao que dá com alegria. A motivação da oferta tem que ser com alegria. Como diz o texto aqui, ó, o versículo que a gente leu. Ó. Oferta alçada a todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele
tomareis a minha oferta alçada. Se o coração da pessoa se mover voluntariamente, quer dizer o quê? Com alegria. Tá? Com alegria. Não quer dizer que ele não pediu. As pessoas falam assim, mas então as pessoas ficam pedindo, ensinando. Ele pediu, falou, ó, vamos fazer uma oferta pelo tabernáculo. Quem tiver ouro, prata, cobre, tem um monte de material ali que ele vem pedindo. Aí quem sentir no coração, quem se mover voluntariamente, pegue e oferte. Segundo propôs no seu coração. E o texto está dizendo, segundo propôs no seu coração. Não é segundo Deus pôs no seu coração, é segundo você pôs no seu coração. Tá? Aí você oferta. Então nós fazemos isso hoje, da mesma forma, tá? No tempo da graça, ó. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. Mas eu não posso ofertar e dizimar na igreja porque tem que pagar água. Não. Porque tem que pagar força, porque tem que pagar aluguel, porque tem que comprar instrumento. Não. Porque tem que dar oferta. Não. Para alguém, não. Não pode ser isso. Porque o pastor tem que receber a oferta dele, que é digno dele receber. Não. Essa não pode ser a minha motivação para ofertar. A minha motivação para ofertar tem que ser a alegria, o prazer e a gratidão que Deus me sustentou até aqui. Amém? Ó, rápido para a gente já partir para o encerramento. Então, eu tenho que ter a certeza, ó, que quando eu oferto, ó, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Então, eu oferto porque a obra vai sendo sustentada através da minha oferta. Tá? É uma das coisas. O ato de oferecer voluntário, eu oferto porque é voluntariamente. Tá? Eu não oferto porque alguém está pedindo. Tá? Eu oferto porque eu fui ensinado que isso é bíblico. Que o dízimo é bíblico. O dízimo não vem da lei. Tá? Abraão, você que está me ouvindo aí agora, vamos lá. Abraão deu o dízimo. Tá? Abraão não viveu debaixo da lei. Tá? Existem coisas diferentes. Ó, vou te ensinar uma coisa aqui agora, você que está me ouvindo. A lei não veio só quando Jesus morreu. Não. Quando Jesus morreu, vem a plenitude da graça. Perdão, vou melhorar a minha fala, para você entender. A graça não veio só quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, apareceu a plenitude da graça. A graça já existia, ela sempre existiu. A graça sempre existiu, vou repetir. De Adão até Moisés era graça. De Moisés até Jesus era lei. E de Jesus em diante continuou a graça. A plenitude da graça. Tá? Então na graça, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele estava operando por princípio. Quando todos os princípios de Adão até Moisés foram quebrados, Deus estipulou a lei. Porque a lei só serve para quem quebra um princípio. Tá? Quando os princípios começam a ser quebrados, você tem que pôr uma lei para aquilo não acontecer mais. Porque o princípio você faz pelo coração. A lei você faz pela razão. Tá? A lei você faz pela razão. O princípio você faz pelo coração. Ok? A lei você faz pela razão, o princípio você faz pelo coração. Ok? Então, Abraão fez princípio, Moisés estipulou a lei. O povo não fazia por princípio, aí Moisés deu a lei. Aí Jesus ele voltou com um novo sacerdócio. Você nunca leu isso em Hebreus? Lê lá na sua casa, Hebreus 6, capítulo 7. Que o sacerdócio de Cristo é o mesmo de Melquisedeque. Sacerdócio universal. Tá precisando ler a Bíblia, se você não acredita no dízimo do Novo Testamento. Tá precisando ler mais um pouco, sacerdócio universal, o de Jesus. Tá? Aí, se mudou o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Tá? Mudou. Agora é o de Jesus, é o universal. Então ele voltou o mesmo sacerdócio que era antes da lei. Tá? O sacerdócio do dízimo. Que você dá não porque ele mandou. Por isso que Jesus nunca falou assim, apesar dele falar muito sobre dinheiro, talentos, dracmas, enfim. Ele não falou sobre o dízimo, porque dízimo é o princípio. Dízimo, ele voltou, falou, vou voltar ao sacerdócio de Melquisedeque.
E no sacerdócio de Melquisedeque, você não faz porque está escrito na lei para você fazer. Você faz porque o seu coração se move voluntariamente para você fazer. Pegou essa aí? Ok? Então essas verdades sobre o ofertante. Ó. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Então foi o próprio Deus que arquitetou o tabernáculo, tá? Que deu as medidas, deu tudo para Moisés. Ele mostrou para Moisés o original e deu as medidas para Moisés fazer um terrestre. Fazer um terreno infinitamente menor do que o original, tá? Tabernáculo, projeto de Deus, tá? Aqui fala de algumas questões, ó, algumas peças do tabernáculo. Ó, o pátio, tá? O pátio é o primeiro compartimento do tabernáculo, esse aqui, ó, tá? O pátio é esse aqui. Vou até riscar aqui de novo, tá? Esse aqui é o pátio. Vamos mudar essa cor, vamos pôr uma cor um pouco melhor, tá? Você que está... Ó, esse é o pátio, ou conhecido conhecido como o átrio, tá? O pátio é o átrio. O que ficava no pátio? O altar de holocaustos. Isso aqui é interessante, mas nas aulas mais para frente vamos falar. Que existe uma diferença entre altar de sacrifício e altar de holocaustos, tá? Existe uma diferença. Existiam dois altares? Existiam dois altares. Ok? Não dois dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo só se existia altar de sacrifício. O altar de holocausto ficava fora da congregação. Tá? O altar de holocaustos. Tá? A palavra holocaustos significa queimado por completo. Todo sacrifício que era queimado por completo era holocausto. O que não era queimado por completo era sacrifício. Então existia sacrifício de holocaustos e sacrifício. Ok? Então tinha o altar do holocaustos, tá? O altar do holocausto, que simboliza o que? O altar? O altar simboliza a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Pois o próprio sacrifício de Cristo foi um sacrifício de holocaustos. Por quê? Porque Jesus morreu fora da porta, tá? Fora da porta. Hebreus capítulo de número 13 fala sobre isso. Ele morreu fora da cidade, tá? Então Jesus foi um sacrifício de holocaustos. Então, o altar, tá? O altar fala do sacrifício de Jesus. Então, quando eu entro no tabernáculo, eu já vejo o altar, eu já vejo o sacrifício de Jesus, tá? O próprio Jesus falou o quê? Que para que nós irmos pelo novo e vivo caminho. Esse aqui é o caminho. Ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho aqui. Quando eu entro pela porta do tabernáculo, eu vejo o altar. O altar é o quê? O altar de sacrifício. É a cruz, onde eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus aqui na cruz. Tá? Depois que eles faziam o sacrifício aqui, derramavam sangue na base do altar, para santificar o altar, tá? E sacrificavam um animal em cima do altar de sacrifício, era a primeira questão. Aqui ficavam vários sacerdotes. Eles se lavavam na pia. Aqui tem a pia. Se lavavam na pia, tá? A pia fala do batismo. Porque quando eu aceito Jesus na cruz, aqui, ó, eu aceito Jesus no altar de sacrifício, sacrifício de holocausto. Depois que eu aceito Jesus, automaticamente eu tenho que me batizar, porque eu estou no caminho. Isso aqui é o caminho, ó. Eu estou no caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu estou no caminho. Então, automaticamente eu faço o quê? Eu já me batizo na pia, tá? Eu já reconheço publicamente aquilo que eu me converti aqui no altar, ok? Então tem a pia de bronze, tá? Bronze fala da redenção. Tem a tenda do testemunho, tá? A tenda do testemunho é essa tenda que ela era dividida em duas partes, tá? Aqui na primeira parte da tenda, o que tinha na primeira parte da tenda? Na primeira parte da tenda tinha a mesa dos 12 pães, tá? Mesa dos 12 pães. Você vai ver no capítulo 24, lá que nós lemos de Êxodo, que o povo, no capítulo 24, versículo 9 em diante, 9, 10 e 11, que o povo, quando eles estavam no meio do monte, o que eles fizeram? Tá, vamos ver lá, Êxodo 24.
A aula vai ficar um pouco grande, mas é interessante. Êxodo 24. Capítulo 24, verso 11, fala: escolhendo os filhos de Israel, mas vieram Deus e comeram e beberam. Por quê? Porque eles estavam no segundo compartimento. Qual que é o segundo compartimento, Fran Sérgio? O segundo compartimento é o lugar santo, tá? Lugar santo. Lugar santo, tá? Segundo compartimento, lugar santo. O que tinha no lugar santo? Tinha a mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães. A mesa dos pães da proposição tinha o candeeiro, tá? E o altar de incenso. Então tinha 3 coisas, tá? Tinham 3 coisas. A mesa da proposição, que fala da comunhão. A comunhão, tá? Comunhão, comeram e beberam. Comunhão, fala da comunhão. 12 pães, 12 tribos, 12 discípulos, tá? A comunhão. Então, depois que eu me batizo na pia, eu entro para dentro da tenda e tenho mais comunhão. Eu participo da ceia, eu participo da mesa do Senhor, tá? Eu participo da mesa do Senhor. E quando eu participo da mesa do Senhor, isso aqui é interessante. Eu vou pro candeeiro, que era um candeeiro, é um candelabro que tinha aqui de 7 pontas, que fala do poder do Espírito Santo. Tá? Ele fala dos dons espirituais. Eu sou cheio de Deus, tá? E eu sou cheio de Deus, eu vou para o altar do incenso. O que é o altar do incenso? É a adoração. Adoração perfeita, a perfeita adoração, o incenso, tá? O incenso, perfeita adoração. E no último compartimento, todo mundo sabe, todo mundo conhece, ficava a arca da aliança, no último compartimento. Possivelmente mais para frente vamos falar melhor sobre essa arca e sobre os detalhes, tá? Estamos falando num plano geral aqui, mas sobre os detalhes, ok? Da arca, os detalhes de tudo que tinha aqui. Então, mas basicamente é isso, ok, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória cada dia mais e mais, tá? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e seja abençoado por Deus. Eu tenho certeza que essa aula foi uma aula de bênção para você, tá? Se você tiver algum interesse de adquirir o nosso livro, eu tenho um livro escrito, chama Da Cruz à Cidade Celestial. Não tem nenhum aqui para mim te mostrar, mas chama Da Cruz à Cidade Celestial, tá? Vai ter meu contato aí embaixo, nosso grupo do Facebook. Entra lá, seja abençoado. Meus irmãos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.